Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Claro que cada país tem o direito de determinar quem poderia ficar dentro de suas fronteiras e não, mas estão fazendo isso de uma maneira mais brutal, mais desumana possível. E isso, o terror é o propósito, ou seja, a violência é o ponto, é o propósito. Olá, eu sou Luiz Brasilino e nesta temporada estamos conversando sobre a história e a conjuntura nacional e internacional que ajudam a explicar a ascensão e a reorganização da extrema-direita no mundo. Depois de olhar para o Brasil e para a América Latina, neste episódio voltamos os olhos para os Estados Unidos. O retorno de Donald Trump ao centro da política norte-americana recoloca em cena questões decisivas sobre a crise da democracia liberal, declínio da hegemonia dos Estados Unidos, combate à imigração, política externa para a América Latina e o futuro da esquerda no centro do império. Por outro lado, estamos num cenário em que nós, como DSA, estamos também conseguindo polarizar para a esquerda. Ou seja, estamos numa situação, igual que o Brasil, igual que eu acho que quase o mundo inteiro, que o centro não é mais viável politicamente, ou seja, tanto o centro-direita quanto o centro esquerda, ou seja, perderam todo o seu capital social e político com o fracasso das políticas neoliberais. Para falar sobre estes e outros assuntos, recebo hoje a cientista política Jana Silverman, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e coordenadora geral do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos dos Estados Unidos. Oi, Jana, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Falando sobre a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil e em outros países, ela costuma ser muito entendida, muito identificada com uma crise das democracias liberais. Eu queria saber se essa leitura ajuda também a entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, eu acho que para começar, é importante lembrar que a extrema-direita sempre existia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um projeto dos primeiros projetos verdadeiramente do que a gente chama de settler colonial, de colonialismo baseado no extermínio dos povos indígenas, baseado, obviamente, na da economia baseado, obviamente, no uso de trabalho escravo através dos africanos que foram raptados dos seus países, trazidos para os Estados Unidos. E claro que o Brasil também não era muito diferente nesse sentido, só que embaixo disso, de maneira muito mais cedo, se construiu algum tipo de democracia, ou seja, a democracia pelo menos a nível institucional. Então, esses elites políticos sempre tinham esse, digamos, viés de uma hipocrisia realmente. Por um lado, utilizado, digamos, práticas coloniais e imperialistas, ou seja, racistas, para ampliar seu poder político, o poder econômico, mas, por outro lado, usar isso desde o arcabouço de uma democracia formal. Claro que a democracia que sempre foi restrita, que você não teve direito ao voto das mulheres até os anos 20, você não teve o direito efetivo de voto para os norte-americanos negros até os anos, final dos anos 50 do século 20. Então, sempre foi, e em cima disso, ou embaixo disso, realmente, você tem grupos de extrema-direita que sempre existia e operava, ou seja, o mais famoso sendo o Ku Klux Klan, que nasceu na reação depois da Guerra Civil dos Estados Unidos e a emancipação do povo negro. Houve um momento muito curto, no mediado do século XIX, que se chamava a Reconstrução, que foi quando o governo norte-americano, sobretudo os poderes baseados no norte do país, que foram a favor da abolição da escravidão, impôs novas leis, inclusive emendas constitucionais, para dar direitos civis e políticos iguais para a população negra que foram recentemente emancipada. Só que, em reação a isso, os brancos
de todas as classes sociais do sul do país criaram grupos de extrema-direita, o mais famoso sendo a Ku Klux Klan, que também é importante lembrar que tinha uma violência não apenas direcionada contra os negros, mas também contra judeus, contra pessoas LGBTQIA+, etc. Então, aí a Ku Klux Klan existe até hoje. Então, essa ideia de uma extrema-direita agindo como ator político importante no país é algo que existe desde sempre. Claro que vemos agora uma forma mais institucionalizada, mais moderna, talvez, que tem suas raízes, tem uma que isso surgiu nos anos 90, ou seja, vamos lembrar, anos 90, o governo Bill Clinton, foi aquele papo do fim da história, que, Estados Unidos como ganhador da Guerra Fria, poder, mundo unipolar, ou seja, poder hegemônica em todos os sentidos, político, econômico, militar, cultural. E nesse hubris, ou seja, do momento dos Estados Unidos sendo visto como uma democracia, ou digamos, melhor sistema político que existisse no planeta até hoje, enfim. É claro que já os demócratas, mesmo sendo demócratas como o Bill Clinton, que, enfim, eram totalmente neoliberais, sua função no plano econômico foi expandir o consenso de Washington em todos os países do mundo, incluindo o próprio Brasil, né? Mas também teve aquele agenda, o que eu chamo de neoliberal social, ou seja, que além de ter liberdade de mercados, também precisamos ter liberdades pessoais, inclusive para minorias, ou seja, como a população negra, os imigrantes, a comunidade LGBTQIA+, etc. E você começa a ter uma reação por parte dessas comunidades que estão ficando por trás nesse processo da globalização neoliberal. E quem são eles? São os trabalhadores da pessoas brancas da classe trabalhadora, principalmente de áreas mais rurais, cidades menores, que perderam seus empregos desse processo enorme de desindustrialização que começou nos anos 80, que foi fortalecido nos anos 90 com políticas neoliberais, como a assinatura do Tratado de Livre Comércio NAFTA dos Estados Unidos, México e Canadá, e começaram a, enfim, ou seja, remeter, ou seja, usar esse ressentimento para remeter um passado que efetivamente nunca existiu em realidade, um passado em que realmente essa comunidade de brancos, homens, mais rurais, enfim, que já tem, digamos, esse capital social e cultural de volta. E aí, nesse contexto, surge um movimento político que a gente chama de Tea Party, que remete a uma rebelião que aconteceu contra o poder colonial da Inglaterra no final do século XVIII, no processo da independência norte-americana, e eles usam isso para dizer que precisamos de um novo Tea Party, uma nova independência agora esses, entre aspas, novos direitos para esses minorias, né? E temos que lembrar e fortalecer o poder das maiorias. E um discurso que atraía, ou seja, que aí você teve figuras como Newt Gingrich, que foi o presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos por muito tempo, que foi o cara que ajudou a instaurar o processo de impeachment contra Clinton no final do seu segundo mandato, por razões totalmente espúrias, aquela coisa da assédio sexual, enfim, mas e eles, claro, é, e você tem diferentes vertentes que começam a se inserir mais na política institucional, que como, lembrando sempre, como que eu falei antes, que na política extra-institucional sempre foram presentes de uma maneira ou outra, né. Aí você depois desse momento do Clinton e origens do Tea Party, você tem o governo do George Bush Jr., né, que não é necessariamente extrema direita como a gente entende hoje. Eu, eu acho que o governo do Bush Jr. foi mais um governo neoconservador, o governo
enfim, que não tinha, obviamente, uma política externa isolacionista, todo o contrário, fabricava a guerra do Iraque, etc. Ou seja, mas o que teve em comum com esse nova extrema-direita foi o fato que ser, digamos, uma política totalmente unilateral. Ou seja, essa ideia de vamos tentar fazer todo o possível para, obviamente, fora das organizações multilaterais, que é aquele. Digamos, o fim da ONU foi decretado em 2003, quando os Estados Unidos efetivamente ignorou por completo o Conselho de Seguridade, e a Assembleia Geral, e fabricou essa guerra contra Saddam Hussein, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eles começaram a fazer muito nas margens do poder executivo. Isso é algo que vemos até hoje, que é digamos, algo muito expressivo que vemos eles têm o governo do Trump do que outros governos anteriores. Ele está fazendo todo o possível usando o poder do executivo e sem sequer consultar com o poder legislativo, inclusive, em momentos quando ele, por lei, deveria ter que fazer, ou seja, em pedir autorização para atos bélicos, por exemplo, contra Irã, contra a Venezuela, ou o Trump simplesmente não faz, ele faz como poder do executivo assim. Enfim, essa foi uma política que o George Bush Jr. fez, e aí depois você tem aqueles anos do Clinton, do Obama, ficou os 8 anos que, enfim, o Obama faz, obviamente, o Obama não, é o auge do social neoliberalismo, né? Que aí essa ideia de um discurso até pós-racismo, que agora os Estados Unidos alcançou níveis, digamos, de uma democracia simbólica muito alta por ter um presidente negro, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem grandes conflitos econômicos acontecendo debaixo da superfície, ou seja, a desigualdade econômica, a desigualdade de renda continua expandindo, digamos, inclusive mais ainda depois da crise mal resolvida, crise econômica de 2008, né? Que acentua os processos de desindustrialização, digamos, da fragmentação dos nossos mercados de trabalho, em que você tem uns poucos empregos muito bons nos setores de ponta, como, obviamente, a tecnologia, os big techs, etc., e a grande massa de trabalhos em setores e serviços que são mal pagos, serviços, comércio, etc. Enfim, aí o que você está vendo, que você vê depois, a partir de 2008, em termos econômicos, digamos, o enfraquecimento ainda mais do que a gente chamaria da classe meia, ou seja, aquele class B, né, que se usamos esses termos econômicos aqui no Brasil, socioeconômicos aqui no Brasil. Então aí você começa, e esse período fomenta ainda mais, obviamente, esse ressentimento que aí tem expressão não tem expressão no executivo, mas tem no legislativo. E a partir de aí, você tem, obviamente, e aí vemos isso muito nitidamente nas eleições presidenciais de 2016. Ou seja, nessa eleição, pela primeira vez, ou em muitas décadas, você tem duas expressões de uma política que tenta dialogar com esse ressentimento da classe trabalhadora que está, assim, nesse sentido, que está ficando por trás. Eu sei que não está mais alcançando o sonho americano, que tem uma objetivo. Isso é verdade, objetivamente, ou seja, a geração o que a gente chama dos millennials, das pessoas nascidas mais ou menos final dos anos 80 até os anos 90, em termos de renda, eles têm uma renda bem menor do que a renda dos pais deles. E isso vai totalmente contra o famoso sonho americano, que consiste nessa ideia de que se você trabalha muito, se você estuda, vai para a faculdade, você vai poder alcançar uma vida boa, que significa poder comprar uma casa, poder comprar um carro, enfim, então, esse efetivamente não está conseguindo materializar por grandes segmentos da população, sobretudo os jovens. Eh, por um lado, os jovens urbanos, e outro lado,
esses pessoas um pouco mais velhas, brancas, em áreas mais rurais. Então, aí você vê a disputa por o primeiro grupo, os jovens urbanos que estão sendo proletarizados, você vê sua expressão política na pré-candidatura do Bernie Sanders, no socialista democrático Bernie Sanders, que teve um apelo enorme, mas a máquina, ou seja, do Partido Democrata, não permitiu sua candidatura florescer, efetivamente. E aí entrou Hillary Clinton, que é uma representante do neoliberalismo puro, no sentido mais puro, e, aliás, um neoliberalismo bastante agressivo, neoimperialista, porque foi ela, quando eu era secretário de Estado, sobre o governo Obama também, que foi responsável por compartilhar Líbia, Sudão, Iraque, etc, etc. Então, por outro lado, você tem esse outsider Trump, e, enfim, ou seja, Hillary Clinton, ou seja, não logrou um apelo, ou seja, desses novos setores que obviamente, não se sentia representado por Trump, e também não precisava alguém que poderia, poderia fazer uma política que poderia responder às suas necessidades materiais, ou seja, essa questão do enfraquecimento da classe meia. E o Trump ganhou, claro que Trump ganhou também, não ganhou o voto popular, enfim, foi aquela coisa que mostra, digamos, também nossas fraquezas estruturais da democracia norte-americana. Mas e aí já construiu uma base, ou seja, agora já pelo menos nos primeiros 2 anos, os republicanos tiveram maioria no Congresso, e ele, obviamente, ocupando o executivo, e aí depois, só depois, e agora estamos numa situação que eles, inclusive, agora têm também controle absoluto do judiciário, os 3 poderes. Então, esse é um pouco o resgate histórico até como chegamos ao que estamos vendo nessas dinâmicas do governo Trump, né? Desculpa, senhor, prolonguei um pouco. Não, perfeito. Foi um pouco longo, mas naturalmente, né, eram muitas coisas e foi um resumo muito bom. Queria começar a falar agora, então, um pouco sobre os impactos, consequências, de todo esse processo aí que você descreveu para a gente, né, dessa ascensão da extrema-direita e já agora desse segundo governo Trump. Desde o início desse segundo mandato, a América Latina tem sido alvo de diversas ações promovidas pelos Estados Unidos, né? O que aconteceu lá na Venezuela com a captura do Nicolás Maduro, a guerra tarifária aqui contra o Brasil e o estrangulamento econômico de Cuba e até a interferência nas eleições argentinas, né, com um empréstimo, swap cambial, né, que foi feito para, de certa forma, resolver lá um impasse que o Milei estava tendo. Eu queria te perguntar como é que você avalia essa nova política externa dos Estados Unidos para a região, se realmente houve uma mudança, assim, no sentido de ser mais intervencionista do que era antes, né? Não, aí eu acho que para responder, tem o própria declaração do governo Trump, que é aquele documento de estratégia de segurança nacional, que foi lançado em novembro, e se você mede apenas por o número de páginas por cada região global, é óbvio que o foco é nas Américas, ou seja, que a quantidade de texto nesse doutrina sobre as Américas é 2 vezes mais do que sobre a Europa, que obviamente são nossos aliados históricos e parceiros comerciais muito importantes, enfim. Mas o documento, a parte sobre a Europa, está muito focado nessa ideia de uma degradação cultural do continente, etc. E basicamente é um apelo basicamente só para os europeus começar a pagar mais para sustentar a OTAN. No caso das Américas, aí tem várias linhas, ou seja, mais a linha, e o interessante, obviamente, que temos visto muito nitidamente na questão na Venezuela, é que a proposta em si não é para fomentar a democracia, ou seja, nesse sentido, não remetemos a esse o entendimento original do Doutrina de Monroe, de 1823, a ideia que não, tem uma ligação entre Estados Unidos e o resto da América Latina, porque são países
naquele contexto recentemente independentes, com democracias, etc., tem um certa, digamos, razão ética, moral, ligando a região juntos. Né? Hoje, aí estamos realmente na época, o que a gente chama do corolário de Roosevelt, que foi Teddy Roosevelt, que foi o grande impulsor da guerra americana contra a guerra americana espanhola, que levou a semi-independência, por dizer, de Cuba, etc., mas que foi um clássico, um imperialista clássico, ou seja, intervencionista, que, enfim, que ocupou Porto Rico e as Filipinas como colônia, etc., que basicamente estabeleceu esse, entre aspas, princípio que quando os Estados Unidos vê que tem violações à paz e à democracia, entre aspas, na região, em todas as Américas, os Estados Unidos têm todo o direito de intervir em qualquer forma que acha necessário. Ou seja, uma política, de novo, totalmente unilateral. Enfim, é a questão, obviamente, de consolidar o quintal. Ou seja, e por quê? Porque eu acho que o Trump, ou pelo menos os figuras no Departamento do Estado atrás do Trump, porque sempre a gente fica com essa dúvida que sistematicamente o Trump em si está pensando em estratégia, mas mesmo se o Trump, porque Trump é um empresário, ele é uma pessoa que absolutamente só pensa no curto prazo, ou seja, pensando nos ganhos imediatos. É mais claro que tem pessoas com, digamos, um laço mais ideológico atrás dele, a grande figura, obviamente, sendo Marco Rubio. Não, eu acho que ele observou, tanto no seu primeiro mandato quanto no mandato de Biden, esse impulso para aumentar esses conflitos entre grandes potências, que obviamente seria o grande conflito Estados Unidos-China, ou China-Rússia e Estados Unidos-Europa, que foi a configuração que foi criado, fortalecido durante o governo do Biden, e o Trump, enfim, ou seja, que foi uma política que não foi bem sucedida, ou seja, os Estados Unidos não conseguiu enfraquecer nem o poder da China no sentido econômico, nem o poder militar ou político da Rússia. Ou seja, a Ucrânia não conseguiu ganhar a guerra, né? Ou seja, então, o que vimos é o que Trump está vendo que não está dando certo nessas esferas aí por lá. Vamos voltar a casa, vamos voltar ao nosso quintal, nossa região em que achamos que reconhecendo também que a própria Rússia e China, e isso temos visto nas reações da própria Rússia e China aos ataques contra a Venezuela e Cuba, etc., que eles estão basicamente sempre têm cedido também esse espaço Américas para os Estados Unidos como sua esfera de influência, ou seja, um troco, digamos, um troco entendido entre esses poderes que não, vamos, enfim, vamos deixar a Rússia fazer o que quiser com lugares como Belarus e Ásia Central, e o Trump, você vê nessa visita recente a Beijing, ou seja, com uma linha muito cuidadosa sobre a questão do Taiwan, né, que é a zona de influência da China, enfim, vamos deixar, se vocês deixam os Estados Unidos ocupar de maneira mais abertamente a esfera das Américas, né? Então, eu acho, e eles usam, e as grandes justificativas que o governo Trump usa, a diferença do Biden, que usa esse papo da democracia, ou a América Latina como ativo importante geopolítico pela questão da mudança climática, ou seja, a Amazônia, etc., agora o governo Trump a questão do narcotráfico, que obviamente é uma preocupação real. Por quê? Porque, lembrando, estávamos conversando sobre a base trumpista, que são os trabalhadores brancos nas cidades menores, etc. Tem um problema real, concreto, entre essa base, que são a crise dos opioides, ou seja, o uso muitas pessoas morrendo, inclusive, de problemas de dependência química por causa de opioides e outras formas de drogas sintéticas. Então, o Trump está usando essa excusa para militarizar a fronteira
e construir operações contra essas bombardeios de barcos no Caribe, que levou que é uma justificativa para, obviamente, o sequestro do presidente Maduro, 13 de janeiro. E outra justificativa é que também que é uma justificativa doméstica e não de política externa, realmente é para frear a migração. Então, aí é todo... Por isso, o México, por mais que Claudia Sheinbaum está com um projeto, digamos, muito interessante, desde para promover, digamos, uma política mais soberana do próprio México, promover os direitos sociais, mas ela também está numa situação muito complexa, porque o Trump ela está baixo muita pressão do Trump de efetivamente conter os imigrantes da América Central, da Venezuela, do Haiti, de Cuba, que entram via a fronteira mexicana para o sul dos Estados Unidos. Então, aí é realmente isso. Você não tem mais esse papo que nós sentimos uma ligação com a América Latina por causa desse sistema democrático que compartilhamos. É uma questão de interesses, enfim, que são temas muito de interesse, muito prioritários para a sua base, que é a migração, obviamente, imigrantes como bode expiatório para os problemas, digamos, dessas classes branca, enfim, que está ficando fora da classe meia do país, né? E você tem, obviamente, essa questão do... enfim, por outro lado também, o Doutrina de Seguridade Nacional também fala sobre explicitamente que nós precisamos que a América Latina se prioriza mais o comércio e as relações políticas com os Estados Unidos em detrimento da China, ou seja, também, e fala muito claramente, ou seja, tem alguns que podemos trabalhar com vocês pelas boas ou pelas malas, ou seja, por bom ou por ruim, ou seja, o famoso cenoura ou garrote, né? Isso vimos. A cenoura vai para Honduras, que elege, sob bastante pressão, o presidente totalmente aliado com o interesse do Trump. O garrote vai para a Venezuela, vai para Cuba agora, que não desdobra esses interesses tão facilmente, porque tem relações políticas, comerciais muito fortes com a Rússia e a China. Então, aí enfim, e sabemos que a Cuba, ele mais e mais, e não estou falando, não é uma questão só do ano passado, a visita do diretor da CIA para Cuba, ou seja, a identificação, você tem, inclusive, uma narrativa que está acontecendo agora nas grandes mídias norte-americanas, como o New York Times e outros, falando sobre Cuba acabou de comprar drones que têm a potência de atacar o sul da Flórida. Cuba tem um poder oculto entre os militares que está controlando todos os interesses econômicos da ilha, ou seja, uma nova onda, digamos, de comprar o consentimento, de manufaturar o consentimento da população americana para preparar, talvez, por uma invasão cubana que poderia chegar logo. Ou seja, infelizmente, eu acho que a gente não pode descartar o fato que Trump está muito enrolado ainda no Irã, de não pensar que ele poderia tentar abrir esse frente no sentido militar, porque o sentido econômico e político ele já abriu, né? E, infelizmente, as Américas são o alvo e vai continuar sendo o alvo até que podemos frear essa política externa de extermínio na América Latina. Jana, eu queria te perguntar sobre esses países que estão sofrendo a política do garrote. Como é que você está enxergando? É claro que cada país tem a sua dinâmica, né? Mas se você puder fazer um resumo assim de como é que esses países estão reagindo, estão suportando esses apoios. A gente viu o caso do Brasil aqui mais de perto, mas, por exemplo, tem a relação com a China, né? Que eu acho que o Brasil, por exemplo, ele resistiu mais aos ataques por causa da relação que ele tem agora econômica com a China, que é uma coisa que não tinha antigamente, né? Se fosse décadas antes, essa guerra tarifária, esse aumento das tarifas, teriam provocado outro tipo de efeito. Como é que você enxerga aí a capacidade
da região econômica e política também de reagir, né? Eu acho que também as formações, né, os partidos, toda a construção popular que vem sendo feita também aparece agora os seus resultados, né? Então, essa pergunta me faz pensar, 4 anos atrás, quando Lula foi reeleito, em 2022, eu lembro, a primeira reunião, depois de assumir, ele foi para a Argentina, por uma reunião do CELAC, para tentar ressuscitar esses processos de integração regional, que são importantíssimos, não apenas no plano político, mas também no plano econômico. E, infelizmente, o Brasil, esse Lula não tem conseguido realmente ressuscitar. Por quê? Porque você tem, enfim, essa nova onda rosa não foi tão completa do que a primeira 15, 10 anos atrás, ou seja, enfim, os governos dessa nova onda rosa foram teve políticas menos ousadas, por exemplo, no caso de Boric, no Chile, por exemplo, que aí já... E você tem uma extrema-direita muito mais consolidada que quase não existia 15, 20 anos atrás. Então, e aí já, por exemplo, o caso do Chile, ou seja, infelizmente, o Boric não teve muito chance, né? Quando perdeu aquele processo de tentar criar uma nova constituição, aí depois a extrema-direita aproveita para mostrar que não, é um processo, uma política totalmente extremista, que só pensa nos direitos e os temas que são para as minorias, ou seja, como os indígenas, enfim, que não são nem 10% da população nacional, enfim. E aí eles começam a usar, o mesmo que o Trump nos Estados Unidos, usar a questão da migração para polarizar a opinião pública, e o Boris também, efetivamente, também não tenta usar em outras esferas da política, como política econômica, etc., e cai, né? Que aí já com níveis de popularidade baixíssima. Então, foi no caso do Cast ganhar no Chile, eu acho que não foi necessariamente por causa da intervenção norte-americana, foi porque houve um descontentamento que a extrema-direita local conseguiu aproveitar muito bem. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente, olhando para as eleições brasileiras, que são, sem dúvida, as eleições mais importantes desse ano, sempre temos que ter esse olhar. Uma parte que obviamente, os Estados Unidos têm lado, por mais que o Trump e o Lula, quando tem tido essas reuniões presidenciais, têm sido cordiais, que o Lula conseguiu, enfim, usar seu charme e outras ferramentas para acabar com o tarifaço o ano passado, que efetivamente foi uma grande vitória, mas isso não significa que os Estados Unidos não tem lado e que não está já fazendo uma movimentação nas redes sociais, usando os big techs, usando, entre outras ferramentas, para influenciar e impulsar a candidatura, em particular, do Flávio Bolsonaro. Claro que o Brasil não é Honduras, o Brasil nem sequer é Argentina, então eu acho que, por um lado, enfim, isso significa que, digamos, o impacto dessa eleição vai ser maior, ou seja, mais do que esses outros exemplos que estamos mencionando. Por outro lado, esperamos que, sobretudo como resultado de toda essa experiência da história recente, né, do golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro em 2018, que tomara que o leitor tenha um pouco de memória histórica para lembrar que mesmo que você vê esses fake news que estão agora produzidos por IA, que são, inclusive, mais difíceis de detectar do que nunca, que pelo menos que podemos usar, digamos, nossa própria capacidade de pensar a política para não repetir os erros do passado, mesmo com essa influência americana que vai ser pesado. Talvez não vai ser tão direto como foi, por exemplo, nos casos da Argentina e Honduras, que é a Argentina. Vamos fazer tudo para que vocês não tenham o empréstimo do FMI. Honduras, obviamente, a economia, assim, essa ligação com os Estados Unidos efetivamente colapsaria. Então, aí já o Brasil, obviamente, não tem essa dependência. E eu acho que os Estados Unidos também não tem... Estados Unidos poderia dizer para o Brasil, queremos que Brasil, você comece a priorizar ainda mais a relação comercial com os Estados Unidos em vez da China, mas que poderia oferecer os Estados Unidos hoje em dia? Ou seja, Estados Unidos é uma relação altamente predatória, está só interessado digamos, os
minerais raras, ou seja, terras raras, os minerais estratégicos, ou seja, não tem nenhuma discussão sobre como podemos fazer uma transferência de tecnologia para ajudar na transição para uma economia de baixo carbono. Enfim, claro que com os chineses que está acontecendo, que claro que com limitações, com, digamos, com assimetrias de poder, de barganha entre o Brasil e a China, mas, por exemplo, digamos, a nova fábrica do BYD no Brasil é uma expressão disso, que poderia oferecer os Estados Unidos do Trump para o Brasil que o China não poderia oferecer, inclusive algo com ativos, inclusive, mais interessantes. Então, eu acho que, nesse caso, eu tenho um certo optimismo que, por várias razões, o Brasil consegue resistir um pouco melhor essas pressões norte-americanas. Jana, você falou que uma das políticas, um dos objetivos da política do Trump intervencionista nos países da América Latina é a questão da imigração, né? Eu queria te perguntar sobre isso, sobre como é que está sendo essa política de controle aí migratório nos Estados Unidos, né? Vi que a Casa Branca tem celebrado, inclusive, um fluxo migratório negativo. Eu não sei se isso se verifica, né? Eu queria te perguntar isso, sobre como é que tem sido essa política e como é que ela tem impactado o mercado de trabalho, a economia nos Estados Unidos. Não, isso enfim, é um tema que dá para falar por horas sobre isso, porque também é importante lembrar, Estados Unidos, seu mito fundacional é que somos um país de imigrantes, ou seja, claro que é por causa do processo de extermínio dos povos indígenas, que nem 0,9% da população hoje em dia se autodeclara como indígena. Então, efetivamente, essa ideia, aquela coisa da Estátua da Liberdade, né? Que aí traz para mim os pobres, os desamparados, e aí todos vêm e podem ser americanos. Então, isso tem um poder simbólico e cultural muito forte. E o que o Trump está fazendo vai contra tudo isso. E não tem, enfim, tem uma lógica política que só serve para fortalecer os laços com o base MAGA, né? Aquele base de extrema-direita, ou seja, núcleo duro, porque para o resto do país essas medidas são altamente impopulares. Ou seja, eu diria que, além da questão da guerra no Irã, que tem causado o aumento nos preços de combustível, em particular, entre outros produtos da canasta básica familiar dos Estados Unidos, o que impulsa essa falta de popularidade, mais de qualquer outra coisa, é a política migratória, que é uma coisa que parece semelhante ao que vivia as experiências das ditaduras militares aqui no Cone Sul, ou seja, pessoas sendo raptadas na rua, dentro de suas casas, ou seja, levadas para campos de detenção, que são com mais de 50 pessoas, só no último ano, morreram dentro das prisões, né, do ICE, né, o ICE, a Polícia Migratória, por falta de atenção médica, pessoas que eles não estão dando acesso a medicamentos básicos, pessoas que são hipertensos, com diabetes, estão literalmente morrendo. E é importante lembrar o papo do Trump, ou seja, a justificativa que ele usava desde a campanha eleitoral, que vamos fazer essa campanha, essa guerra contra os imigrantes, entre aspas, ilegais, porque são criminosos. Estão matando gente, estão roubando gente, estão criando essa sensação de insegurança, que, inclusive, esse é outro tema, porque se você vê pesquisas de opinião pública nas grandes cidades, a percepção de insegurança em cidades como Nova York tem baixado, ou seja, as pessoas têm mais sensação de segurança do que insegurança agora do que 2 ou 3 anos atrás. Mas, enfim, os migrantes que têm sido encarcerados e deportados, mais de 70% não tem nenhum antecedente criminal, ou seja, antecedente penal. O seu único crime, entre aspas, é não ter um papel, não ter um visto, não ter autorização para viver no país. Ou seja, claro que cada país tem o direito de determinar quem poderia ficar dentro de suas fronteiras e não, mas estão fazendo isso de uma maneira mais brutal, mais desumano possível. E o terror é o propósito, ou seja, a violência
é o ponto, é o propósito. Ou seja, você lê, abre qualquer jornal, ou seja, qualquer página, New York, e da mídia convencional, a mídia mainstream dos Estados Unidos. E aí você não pode, todo dia, são criança que foi separado da mãe, que depois morrem por falta de cuidados na casa de quase desconhecido. Eu acho que foram 13 pessoas, a maioria de origem colombiana e equatoriana, que foram deportados, não a seus países de origem, senão a República Democrática de Congo, que estão vivendo uma espécie de limbo lá, sobretudo, inclusive, mulheres que foram vítimas de violência de vários tipos, que não podem voltar para casa. Ou seja, toda essa política, obviamente, vai contra todas as formas de direito internacional, humanitário, de direitos humanos, contra o que eles chamam do princípio de não refoulement, que é não retornar as pessoas ameaçadas por os seus lugares de origem, ou seja, você tem o direito a proteger. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que foi estabelecida, inclusive, depois da Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de princípios do direito internacional de mais de 100 anos. Então, isso vai contra o direito, vai contra, digamos, a cultura americana, e, por último, também está indo, é um tiro no pé na economia norte-americana. Estamos começando a ver aumento na inflação, e não apenas nessas questões que têm a ver ligado à questão do petróleo, ou seja, e a intervenção no Irã. Está os serviços, preços dos serviços para poder contratar pessoas para trabalhar na construção, trabalhadoras domésticas, enfim, esses serviços pessoais que foram custo de ir para comer num restaurante. Você está começando a ver uma inflação nesses preços. Por quê? Porque não estão conseguindo contratar pessoas. Porque mesmo os imigrantes que ainda estão ficando no país, muitos, sobretudo quando tem essas ocupações de cidades por parte do ICE, como vimos, por exemplo, na cidade de Minneapolis, no mês de janeiro, os imigrantes estão se demitindo, eles não estão indo a trabalhar, porque têm medo de sair das suas casas. Ou seja, e isso podemos conversar depois, mas, por exemplo, pessoas como militantes do DSA, o que estamos fazendo, literalmente, comprar cestas básicas de comida e entregar na casa de pessoas migrantes que têm medo de sair das suas casas por medo de ser raptados no trajeto entre sua casa e o supermercado, a casa ou o trabalho. Então, é uma questão realmente estarrecedora. E estamos vendo também a questão desse desemprego nos Estados Unidos continua bastante baixo, mas por quê? Não, porque tem uma contingente de pessoas que simplesmente não estão procurando trabalho mais, que são, ou seja, imigrantes que estão sendo já deportados ou imigrantes com essa questão de medo de trabalhar. Então, realmente, sabemos que isso que vimos, não é uma coisa, já temos, digamos, exemplos da história recente em que quando você reduz a quantidade de mão de obra imigrante, isso tem um impacto absolutamente negativo na economia. Isso é o que aconteceu no fim de 2021, começo de 2022. Lembra que o governo, durante o governo norte-americano, na época de Covid, da pandemia, efetivamente fechou as fronteiras por quase 18 meses. Isso significava que você não teve imigrantes indo, e teve imigrantes que voltaram aos seus países de origem durante a pandemia. Então, quando as coisas começaram a reabrir, aí não houve mão de obra, trabalho em restaurante, em hotel, na construção civil. E efetivamente você viu essa inflação, e foi essa memória da inflação dessa época, 2021, 2022, que impulsou muitos eleitores, digamos, eleitores não muito ideológicos, a votar contra Kamala Harris, por lembrar esse momento ruim da inflação no governo Biden. E agora a mesma coisa está começando a acontecer por causa de uma política que também não era produto de grandes questões absolutamente fora do controle de um governo norte-americano, como a pandemia. Foi políticas feitas sendo implementadas a propósito.
para estimular politicamente sua base e usar imigrantes como bode expiatório. Mas eu acho que é uma bomba de tempo, isso vai impulsar um voto de rejeição contra Trump muito forte nas eleições do meio termo que vamos ver agora em novembro. Uhum. Jana, eu vou fazer uma outra pergunta que é meio longa para você, mas que é sobre o movimento sindical dos Estados Unidos. Eu vi um artigo seu sobre isso, e você fala que está uma revitalização do movimento sindical atual, ou sinais, né, de revitalização. Como é que é esse momento? Como é que você enxerga o movimento sindical americano nesse momento? Imagino que essa questão da imigração coloque outras questões, né? E também qual que é a relação do movimento sindical com a esquerda, né? Porque a gente sabe que não é automático, né? Não, boa pergunta. E também que eu vou tentar não fazer uma resposta tão longa, mas também são coisas que dá para empolgar e falar bastante. Não, então, o que vimos, e isso sempre, quando as pessoas... que tem uma certa contingente de pessoas da esquerda que, isso são um parênteses, 2024, aí, sobretudo os ativistas pró-Palestina, que foram muito revoltados com o apoio do Biden para o genocídio palestino, por boa razão, eu também, né? Mas que não, talvez uma volta para Trump não seria tão ruim, porque aí já vai esclarecer quem é quem, ou seja, porque nos governos democratas sempre tem esse problema, que aí, por um lado, fala democracia, outro lado apoia genocídios, né? Mas no caso da política doméstica, uma questão que você vê uma diferença enorme é em respeito à política trabalhista, sobretudo a política sindical. No governo Biden, você teve, digamos, o que seria a nossa justiça de trabalho, que sobretudo que atua em questões de direito coletivo, ou seja, direitos sindicais, os juízes, os ministros nomeados por Biden foram todos absolutamente pró-sindicais, muitos que eram, inclusive, pessoas que trabalharam nos departamentos jurídicos de grandes sindicatos antes, né? Então, eles criaram, digamos, jurisprudência, porque no nosso caso também, nos Estados Unidos, nós não temos um CLT, temos a série de poucas normas que são interpretadas pela Justiça do Trabalho e Justiça Ordinária para estabelecer quais são os direitos trabalhistas, né? E essas juízes, que chama o National Labor Relations Board, fizeram uma decisões, jurisprudência para facilitar a sindicalização e facilitar, digamos, os processos de negociação mais ampla, enfim. Porque nos Estados Unidos é muito diferente de outros países desenvolvidos. É muito difícil criar sindicatos, e mesmo depois de criar novos sindicatos ou sindicalizar novos contingentes de trabalhadores, muito difícil pressionar as empresas para obrigar eles a fazer negociação coletiva. Então, o que vimos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo no começo dos anos 2020, né? Você teve um grupo de trabalhadores, sobretudo jovens, que eram politizados politizados à esquerda, através das pré-campanhas de Bernie Sanders em 2016, 2020, muitos depois ingressaram em organizações como o DSA, principalmente o DSA, e que viram no momento da pandemia que, olha, enfim, sobretudo os trabalhadores que trabalharam no ramo de serviços, ou seja, que vamos ter que ficar trabalhando no Starbucks, fazendo cappuccinos para a gente, arriscando nossas vidas sem ter vacina, etc., para ganhar um pouco mais do salário mínimo, enquanto esses outros, os banqueiros podem trabalhar em casa, ou seja, tranquilamente, ou seja, porque são protegidos pelo governo. Então, aí era um processo que aumentou a consciência de classe desses contingentes de trabalhadores que, em geral, são difíceis de organizar, trabalhadores do fast food, enfim, trabalhadores do ramo de serviços, de comércio, e aí entraram em uma onda muito de baixo para cima, que decidiram se auto-organizar e formar sindicatos. E a grande expressão nisso foram dois grandes casos, um de criar o sindicato do Amazon, em Nova York, dos entregadores do Amazon, e outro foi do sindicato da loja de café Starbucks, que é um sindicato hoje em dia que representa quase 20 mil trabalhadores do ramo de fast food em todos os cantos do país. E com o governo Biden,
enfim, deu um estímulo tanto jurídico, através dessas novas decisões da Justiça do Trabalho, quanto, inclusive, político. O Biden mesmo falou publicamente que apoia os trabalhadores em greve, que ele vai, inclusive, ele visitou um piquete lá com os trabalhadores do sector metalúrgico, quando estava em greve em 2023, enfim. Então, por mais que ele talvez poderia ter feito mais, era uma questão que ajudou a criar esse auge de novos sindicatos sendo criados. Mas o que está acontecendo agora? Nesses últimos 2 anos, o Trump, obviamente, mudou os juízes que atuam no Justiça do Trabalho. Aí já todas as decisões que estão saindo agora são contrárias aos sindicatos, negando os direitos sindicais. E, por outro lado, os próprios empresários, eles sabem que agora temos um governo absolutamente favorável para nós, mas que sabemos que criamos um novo sindicato, temos esse sindicato, por exemplo, no Starbucks. O que estão fazendo, em vez de negociar ou suprimir convenção coletiva, está enrolando. A empresa está simplesmente enrolando, fazendo, e isso faz 3 anos, ou seja, isso é uma questão totalmente ilegal, eles devem ser multados, devem ser, enfim, mas não está, o Trump não vai multar uma grande empresária, entende? Enfim, estamos numa conjuntura em que os sindicatos, o movimento sindical como tal, está muito popular, ou seja, você tem pesquisas mostrando que foi uma pesquisa de 2024 que mostrava algo como quase 70% dos trabalhadores que não têm um sindicato, que não têm cobertura de convenção coletiva, quer ter representação sindical. E se você olha a porcentagem de trabalhadores jovens até 30 anos, era algo quase 80% dos jovens querendo ter representação sindical. Mas hoje em dia está sendo muito difícil converter esse desejo de ter sindicato em realidade por causa desses entraves políticos e jurídicos agora. E, claro, e para a última da questão da esquerda, enfim, temos uma burocracia sindical que, obviamente, bom, os sindicatos, sobretudo nos anos recentes, desde os anos 30, sempre foram ligados ao Partido Democrata, a partir da época do famoso New Deal, do Franklin Roosevelt, né, que foi o cara que criou as leis que legalizaram os direitos à sindicalização e negociação coletiva. Então, mas, em geral, digamos, as camadas altas do movimento sindical, expressado na central sindical, a FELICIL, sempre foram mais ligados, sobretudo nos anos recentes, os demócratas mais centristas, né? Eram grandes apoiadores do Biden, obviamente, e os DSA, por mais somos vistos um pouco mais como outsiders, né? Dizendo que, enfim, que precisamos uma política mais radical para satisfazer as necessidades da classe trabalhadora. Então, estamos um pouco nisso, e que temos muitos jovens filiados do DSA que são sindicalizados, que agora têm, inclusive, cargos de diferentes níveis dentro do movimento sindical, mas ainda não chegamos a poder mudar, digamos, a cúpula do movimento sindical americano. Mas o que estamos vendo também agora são pontos de convergência entre a esquerda mais anticapitalista, radical, que somos nós do DSA, e, por exemplo, o movimento sindical. Nós juntos estamos trabalhando para combater o ICE, ou seja, foi juntos o DSA e outras organizações de esquerda, juntos com os sindicatos, para fazer aquele greve geral, que a gente não chamava de greve geral por razões jurídicas, mas foi uma greve geral dia 23 de janeiro em Minneapolis. Estamos juntos impulsando aqueles grandes protestos no Kings, que foi o último, que foi final de março, que mais de 8 milhões de pessoas no país inteiro, fazendo atos, e acho que foi algo como 4 mil cidades contra Trump, por diversas razões, mas aí foi unidade entre os movimentos sociais mais tradicionais, incluindo o sindicalismo, com essa nova esquerda norte-americana. Então, nesse também me dá uma certa otimismo ver essa unidade de ação contra Trump. Vou juntar aqui 2 perguntas, Jana. Queria te perguntar sobre a esquerda dos Estados Unidos, e eu acho que você já falou um pouco. Inclusive,
ela teve a esquerda dos Estados Unidos, inclusive o DSA, né, sua formação, teve uma vitória importante ano passado, que foi a vitória do Zohran Mamdani, né, para prefeito de Nova York. Sim. E eu queria te perguntar um pouco, você fazer assim também uma outra pergunta bem geral, bem grande, que é sobre o momento da esquerda e a perspectiva dela nos Estados Unidos. Se a gente puder falar também pensando nas próximas eleições presidenciais, eu queria te perguntar, não uma previsão, mas assim, o que os processos anteriores, as disputas anteriores, né, a esquerda do Partido Democrata teve uma candidatura importante com o Bernie Sanders em 2016 e 2020 também, né? Teve alguns momentos onde acreditava-se que ele poderia ser, inclusive, o candidato do Partido Democrata. Como é que você enxerga a perspectiva disso para 2028? Se o que aconteceu em 2016, 2020 serve de lição também? Então, aí eu só começaria dizendo que estamos em 2026 e estamos hoje em dia num momento político em que os dias parecem anos. Enfim, eu acho que dá para ligar um pouco essa questão mais geral, porque explicar um pouco mais o que é DSA e o que estamos fazendo e como, enfim, nossa atuação e como isso está expressando também no nível eleitoral. DSA, hoje em dia, somos uma organização, não somos um partido político, ou seja, mas agimos como um partido político, ou seja, o que usamos, por causa das leis eleitorais dos Estados Unidos, é muito difícil criar candidatos que não são do Partido Democrata ou Republicano que sejam viáveis, conseguem ganhar eleições, porque não temos representação proporcional, todas as nossas eleições para legislativos são distritais, em que aí você tem que disputar distritos pequenos, ou seja, fragmentados, e não o distrito não é o tamanho de um estado completo, como o caso, por exemplo, da Câmara Baixa no Brasil. Então, tudo isso para dizer que nós avaliamos faz tempo que realmente podemos usar a linha do Partido Democrata de maneira oportunista. Ou seja, nós não somos parte do Partido Democrata, nós não tentamos disputar os rumos do partido, as lideranças do partido, nada disso. Nós somos uma organização socialista, anti-imperialista, anti-zionista, independente do Partido Democrata, mas usamos o fato que, basicamente, não tem lei eleitoral que não permite a gente tentar disputar nas primárias e usar isso como... porque é uma marca. As pessoas, a classe trabalhadora, conhece bem a marca do Partido Democrata, não todo mundo conhece o DSA. Mas tomara que estão conhecendo agora. Então, essa efetivamente foi a estratégia que usamos para lançar, por exemplo, a nossa candidatura bem-sucedida do Zohran Mamdani, em 2024, que lançamos em novembro de 2024 como resposta à eleição do Trump, né? E ele disputou, ganhou as primárias contra todos os interesses, porque também outra coisa para lembrar, quando falamos da política eleitoral nos Estados Unidos, é que uma coisa, além dessa questão de não ter possibilidade ou é muito difícil ter a representação das minorias políticas por causa do nosso sistema eleitoral, também as eleições são muito influenciadas por interesses corporativos, porque a Caixa 2 é liberado, ou seja, empresas têm o direito de doar toda a quantidade de dinheiro que quiserem a qualquer candidato. E é o que vimos, sobretudo nas eleições importantes, como a presidência, as grandes empresas, os banqueiros, a empresa farmacêutica, a empresa ligada à manufatura de armas, ou seja, dão dinheiro para os dois candidatos, às vezes um pouco mais para o outro do que o outro, mas no caso do DSA, todos os nossos candidatos e pré-candidatos não aceitamos dinheiro nenhum. Ou seja, o Bernie Sanders também não fez isso. Dinheiro só dos doadores de pessoas físicas, ou seja, no caso, por exemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, a deputada federal, que também é bem conhecida, que está, digamos, levando esse legado do Bernie Sanders agora, que talvez além dos um dos nossos membros do DSE mais conhecido, com mais atuação política, eu acho que
a quantidade de doação que ela recebia, em média, na última campanha dela, foi algo como $18, em comparação com os contrincantes que recebem milhares de dólares, essas fontes totalmente escuras, né, de empresas. Tem também a questão do lobby zionista, que está investindo muito contra candidatos que são declaradamente pró-palestinos, enfim. Então, tudo isso para dizer que estamos diante de uma situação, por um lado, temos Trump, né, e toda essa política de terror contra migrantes, contra a população LGBT, contra Cuba, contra a Venezuela que está fazendo, mas, por outro lado, estamos num cenário em que nós, como DSA, estamos também conseguindo polarizar para a esquerda. Ou seja, estamos numa situação, igual que o Brasil, igual que eu acho que quase o mundo inteiro, que o centro não é mais viável politicamente, ou seja, tanto o centro-direita quanto o centro-esquerda, ou seja, perderam todo o seu capital social e político com o fracasso das políticas neoliberais. Então, as pessoas que estão vendo sua qualidade de vida piorar objetivamente, ou estão indo para a extrema-direita, mas também podem ir para a esquerda, e é isso que estamos vendo no DSA. Hoje em dia, somos uma organização com quase 105 mil filiados em todo o país, que talvez poderia parecer pouco, mas quando a gente são filiados, tem que pagar uma cota militante, ou seja, tem que participar organicamente nas atividades, enfim, não é só filiar, assinar uma coisa e já. Isso significa que somos a maior organização explicitamente socialista, explicitamente anticapitalista em mais de 100 anos. Ou seja, é só comparável ao auge do Partido Socialista no começo do século XX. Somos, obviamente, temos Zohran Mamdani, ou seja, a cidade que é literalmente o coração do capitalismo mundial sendo governado hoje em dia por alguém que não é apenas muçulmano e filho de imigrantes, etc. Ele é socialista, ele é alguém que vem, ele é um militante orgânico do DSA, e ele a gente tem, enfim, não sei, muitos dos seus secretários são membros ativos do DSA, enfim, a gente está trabalhando muito de perto com ele para ajudar na implementação da sua agenda, para enfim, os 3 grandes temas que ele está trabalhando de aumentar as creches públicas, congelar os preços de aluguel na cidade de Nova York e passe livre, sobretudo, para o sistema de transporte dos ônibus. Enfim, esse é um exemplo. Ou seja, como eu falei antes, a questão das primárias, estamos vamos lançar uma dúzia de campanhas esse ano para deputado federal, ou seja, hoje em dia a gente só tem 2 deputados federais, Alexandria Ocasio-Cortez e Rashida Tlaib. Claro que trabalhamos dentro de uma bancada do que se chama dos demócratas progressistas, mas a gente precisamos ampliar nossa influência direta, sobretudo para poder mudar questões, por exemplo, em relação com a política externa. Temos mais de 200 membros do DSA agora que têm cargos em outras instâncias subnacionais, ou seja, vereadores, deputados estaduais, ou seja, conselho tutelar, nossa versão que se chama Board of Education, não sei, enfim. Então, temos uma capilaridade, claro que isso significa que vamos conseguir derrubar o capitalismo amanhã, claro que não, mas temos uma capilaridade para um movimento explicitamente anticapitalista, anti-imperialista, que, como eu falei antes, não vimos em mais de quase 100 anos. Ou seja, então isso me dá muita esperança. Além de ver esses 8 milhões de pessoas, de trabalhadores marchando juntos, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os gêneros juntos contra Trump nos protestos no Kings. 2028, claro, eu acho que foi um grande erro da esquerda não ter tido um pré-candidato em 2024. Só que o rolo compressor de apoiar o Biden, o Biden, o sucessor do Biden, quando era óbvio que ele mesmo não estava mais em condições mentais de disputar de novo a reeleição, eu acho que enfim, foi um erro que tentamos esgrimir esse problema com uma campanha, talvez vocês lembrem, que a gente chamava de uncommitted, que foi o voto de protesto nas primárias
para significar que era basicamente uma maneira de voto em branco contra Biden nas primárias, em protesto da política do Biden financiar o genocídio em Gaza, né, em seu apoio irrestrito para Israel. É claro que isso teve um certo impacto, mas não foi um impacto suficiente, ou seja, Kamala perdeu e o genocídio continuava, ou seja, foi o pior dos casos, né? E o Trump conseguiu construir entre aspas, cessar-fogo, que não é nada de cessar-fogo, é só, digamos, uma espécie de novo arranjo jurídico e militar para permitir que ele mesmo pode explorar a Franja de Gaza por especulação imobiliária, por sua própria família, sua empresa. Enfim, então, a gente aprendendo desse erro de não disputar de maneira mais contundente em 2024, não vamos deixar esse passar em 2028. Claro que estamos com muitas discussões, muito preliminares, de quem poderia ser esse candidato. Eu, falando de maneira muito pessoalmente, eu acho que a melhor opção que temos se chama Alexandria Ocasio-Cortez, uma mulher que tem uma perfil muito alto, ela é muito conhecida no país, ela é jovem, é latina, é membro do DSA desde 2017, enfim, que ela tem uma mensagem parecida à mensagem que levou à grande vitória do Zohar, que é, enfim, claro que vamos preocupar pelos palestinos, vamos preocupar para LGBT, vamos preocupar para os imigrantes, mas também vamos lembrar que temos que melhorar as condições para a classe trabalhadora também, ao mesmo tempo. Ou seja, não entrar, ou seja, sempre pensar em uma agenda que nos vai unir e não nos vai fragmentar. Ou seja, pode ser que claro que queremos que as pessoas depois comprem o pacote todo. Ou seja, vamos estar para a liberação, para a autodeterminação do povo palestino, a libertação enfim, do povo saharaui, ou seja, para os direitos das pessoas trans, para todo mundo, ou seja, enfim, né, que obviamente, são temas absolutamente importantes, mas ao mesmo tempo, você às vezes precisa de um processo de educação política para chegar a esse ponto, né? O que queremos é chegar às pessoas falando que e isso como a gente ganhou as eleições em Nova York, falando que você acha que está pagando demais para o seu aluguel em Nova York, que é uma cidade que é igual pior que São Paulo em termos de especulação imobiliária. Você acha que está pagando demais? Então, volta para a zona. Você acha que você não consegue trabalhar como mãe ou mãe solteira ou mãe solo porque você não consegue pagar creche privado? Então, volta para a zona. E hoje, em menos de 4 meses, ou seja, ou 5 meses, já estamos indo por 5 meses de governo, ele já conseguiu implementar creche pública para todas as crianças por 3 anos para frente na cidade de Nova York, e não importa se você é cidadão, imigrante, branco, negro, latino, ele já está fazendo uma campanha de levar para a justiça todos os as grandes conglomerados que estão controlando empresas imobiliárias que estão explorando seus inquilinos, ou seja, com preços abusivos em termos da questão do aluguel, e estamos implementando essa questão também, trabalhando com o governo do estado para subsidiar os preços de passagens de ônibus, e também implementando um sistema de supermercados públicos para levar comida de alta qualidade e de baixo custo para a periferia de Nova York. Então, e é só em 5 meses. Então, aí a gente estamos aprendendo a governar, digamos, todo o país está olhando esse grande experimento que é o governo dos Mamdani em Nova York. O mundo está olhando realmente, e eu tenho muita, muita esperança que isso vai dar certo e a gente vai poder traduzir isso numa política nacional para derrotar não apenas a extrema-direita, não apenas o neofascismo, mas também o neoliberalismo nas eleições presidenciais de 2028 nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado Sim. demais pela conversa. Este foi o 7º episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo.
Se você não escutou algum dos episódios anteriores, volta lá no seu feed. No primeiro, eu conversei com o Lincoln Seco sobre a história do fascismo. No segundo episódio, a Mônica Bruckmann analisa as consequências para os países do Sul da mudança da hegemonia global dos Estados Unidos em direção à China. No terceiro episódio, o Jorge Chalub traça um panorama das ultradireitas no Brasil e no quarto, a Raíza Ruas explica o papel de raça e gênero na reprodução capitalista. No quinto, a Andrea Dipp fala sobre o fundamentalismo cristão e as articulações internacionais da extrema-direita. E no sexto episódio, que foi ao ar na semana passada, eu conversei com a Maria Júlia Gimenez sobre as direitas na América Latina. Neste episódio, eu fiz a produção, o roteiro e a apresentação. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Voltamos na semana que vem com o último episódio deste especial. Na pauta, o Partido Digital Bolsonarista e as expectativas para as eleições de outubro deste ano no Brasil. Até lá!